Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. E esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para dúvidas e mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nossa convidada de hoje é empresária e mentora, sócia da RJ Educação com Roberto Justus, autora do livro A Aprendiz, primeira vencedora do reality O Aprendiz, construiu uma carreira de sucesso trabalhando ao lado de Roberto Justus, criou um método exclusivo para ensinar todas as técnicas de produtividade e liderança. Vivi, é um grande prazer poder receber você aqui no Receita de Sucesso Podcast. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você e a nossa audiência também. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Gente, depois dessa abertura, eu fiquei até um pouco preocupada, que eu acho que eu devia ter me preparado melhor para essa entrevista. Que perguntas vocês vão fazer? E se eu não souber responder, tudo bem? Não, vai saber, tudo bem. Não, mas vai saber, ô louco, que é isso, né? Gostei. E acho que tem uma outra coisa que vocês podem introduzir também, que além de você ter transformado, que eu já adorei, já tô achando super antiga eu fazer um podcast de entrevista agora, porque você tá revolucionando o podcast, então é uma mentoria gratuita. Além de tudo, mentoria gratuita, não é isso que é um podcast? Fantástico. Parabéns. Gente, vocês vão ter isso de graça com a Vivi. Meu Deus. Não, Vivi, é que assim, ó, eu sou fã do Aprendiz. Eu acho que todo mundo que é fã do Aprendiz e do Roberto Justus não tem como não conhecer a Vivi. Não tem como. Porque ela foi a primeira... Cara, primeiro que assim, isso daí a gente vai explorar muito, porque é uma curiosidade que eu tenho, né? Eu vi pela TV, ela deu baile nos homens que estavam lá, nas mulheres que estavam lá, venceu o programa e se consolidou, né, a carreira do lado do Roberto. O Roberto teve muita sorte, né, e não foi bobo, por quê? Estando do lado da Vivi, ele cresce. Então, é mais ou menos assim que eu vejo a situação. E ambos cresceram, né, tanto o Roberto quanto a Vivi. Tenho certeza que tem muito aprendizado também pra gente tirar. Então, eu particularmente, eu sou um fã você me inspira. Eu sou um fã realmente da tua trajetória, já te acompanhava. E, poxa, a gente que é empreendedor, né, a gente assiste ali o Aprendiz e vê realmente, não deve ser nada fácil, né, passar por um programa daquele foi, imagina um nível de tensão, e mesmo assim você foi lá e chancelou, então parabéns, tem meu respeito total por isso, Vivi. Obrigada. O mais bacana que eu sempre achei é que o Aprendiz realmente, quem assiste, vocês que gostam, ele realmente reflete o ambiente de trabalho, né? Aquilo ali é condensado, claro, a gente vive naquele agito do momento que você está gravando tudo, são 3 meses de programa, 16 episódios, mas aquilo é a vida real, né? Nada que acontece ali não acontece no escritório. É impressionante. Legal, vamos fazer uma linha do tempo então, até pra gente conhecer um pouquinho melhor quem é a Vivi, da onde a Vivi veio, como ela chegou até o Aprendiz e o que aconteceu depois, até a gente chegar nos dias atuais aí de como tá hoje, né? E pra onde quer ir, né? Onde quer chegar. Bom, quanto tempo a gente tem de podcast pra contar essa história? A vida inteira aqui. Por mim aqui eu fico tudo certo. Minhas amigas estavam contando hoje que eu vi num podcast de 4 horas. Eu falei, o que leva você a assistir um podcast de 4 horas? Ela falou, a gente nem viu o tempo passar. Eu falei, caramba, eu faço 40 minutos. Eu acho que é longo, mas né? Quando o papo é gostoso... Flui muito bem, né? Fluindo. Mas contar como que tudo começou. Não sei se vocês sabem que eu era investigadora de polícia. Não, eu não sabia. Na até que tem cara mesmo. Vocês não acham? Uma coisa meio séria. Assim, agora lembrando aqueles filmes americanos, FBI. Eu ia trabalhar assim mesmo, né? De campana, porque eu era policial civil. Mas, na verdade, tudo começou lá atrás. Minha mãe é atriz, meu pai sempre foi executivo, mas meu pai era advogado. Então, e trabalhava em multinacional. Meu pai trabalhava na Monsanto. Então, eu queria trabalhar numa multinacional para viajar o mundo, porque meu pai viajava muito. E queria ser atriz porque achava o mundo da minha mãe muito interessante, né? Então, eu fiz os dois. Aí, eu comecei a estudar comércio exterior e fiz teatro, num paralelo. Mas, meu pai me colocou num intercâmbio que, para mim, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu saí no 2º colegial aqui do Brasil, né? De São Paulo. Fui para o Tennessee, morei 1 ano lá, fiz o 3º colegial, voltei. Mas foi pra mim a melhor experiência, sabe? Eu caí com 16 anos, num lugar que eu não entendi, não sabia língua, não conhecia ninguém, tinha que estudar, passar de ano, fazer milhares de coisas. Então, pra mim, foi assim, uma experiência de adaptabilidade. Foi ali que eu, de fato, treinei minhas habilidades de vida. Foi um ambiente, assim, inóspito. E me jogaram lá e eu tinha que me virar. E aí, amei. No final, não queria nem voltar. Mas voltei.
E fui trabalhar no Citibank, porque eu achava que para eu ter sucesso, viajar, conhecer o mundo, eu tinha que trabalhar numa multinacional. E para isso eu tinha que falar inglês, por isso que eu fiz o intercâmbio. Então, tudo no final tinha o Nexo. Aí trabalhei no Citi, fiquei no Citi 5 anos. Aí decidi que eu queria ser presidente do Brasil. Vocês acreditam? Não tenho nem vergonha de falar um negócio desse. Gente! Antigamente eu queria ser diplomata. Aí falei, diplomata não manda muito e tal. Não, quero resolver meu país, vou ser presidente. Mas para eu conhecer a política, eu vou conhecer a polícia. E daí eu desisti, né? Sim. Long story short, pra resumir, aí desisti. Mas aí eu namorava um cara que o pai era investigador de polícia e tocava o departamento de homicídios. Gente! Você não sabe, eu era fissurada. Eu saía do Citibank, achava minha vida chata, porque ficava lá sentada atrás de um computador, ia pra casa dele, ele morava com os pais, e o pai dele chegava da delegacia. Eu chegando do escritório com 3 planilhas de Excel, e ele chegava, chacina na favela do Gato. E todo mundo, nossa, o que é isso? E eu sempre fui alucinada por programa de detetive, investigação, ficava sentada ouvindo o cara falar, não conseguia dormir. Aí minha mãe falou, né, já tá perdido, já entendi tudo. E aí eu prestei. Falei, olha, eu vou arriscar a sorte, né, vou prestar o concurso, porque é difícil abrir concurso, depois eu abrir concurso, abrir vaga, é muito complicado. O governador era o Alckmin, abriu 810 vagas para o DECAP, que é o que a gente chama, né, o Departamento da Capital. Aí me candidatei, passei em 5º lugar. Aí cheguei toda feliz pro meu pai falou assim, minha filha, você prefere ser o pior entre os bons, né? Ele falou, porque quem presta pra polícia? Desculpa. Ele falou, você tinha que ser primeira. Não me deu nem parabéns. Olha isso. Ai, pois é. Mas eu não fico me cobrando muito, eu achei o máximo. E entrei. E aí eu escolhi trabalhar com eles no departamento de homicídios. Então, não vou nem entrar nesse assunto agora, porque senão é todo um outro podcast. Mas eu adorava. Adorava. Não me fez bem a instituição em si, porque a tropa de elite, assim, realmente na veia. Aquilo me fazia mal, mas eu amava que eu podia fazer um bem, sabe? Prestar um serviço para a sociedade. Quando não tinha nada para fazer, quando não tinha ocorrência, eu dava carona para a senhora. Eu ajudava todo mundo, eu queria ajudar. Eu falei, no dia de hoje a gente tem que fazer uma boa ação. Eu entrava na viatura e a gente, de fato, parava um crime, né? Interrompia uma ação criminosa ou não ajudava a população. Mas eu estava no Aprendiz e assistia com a minha mãe. Existia People and Arts. Não, você assistiu o Aprendiz em 2004? Quantos anos você tinha em 2004? Vamos começar. Você não tinha nascido. Aí vai entregar. Eu não tenho problema de entregar a idade. A mulher que, em 1985, tá com... não, então tá bom, ok. 19? Dá pra assistir. Tinha 15. Você tava mais novinho. É. Mas eu assistia na People and Arts, que existia esse canal, o Aprendiz do Donald Trump. Né? E a minha mãe falou, você vai se viciar nesse programa, assiste. O que eu fazia? Aí vem toda a minha história. Porque eu não fui a melhor do Aprendiz. Nossa, se vocês assistiram a primeira temporada, tinha muita gente melhor do que eu. Os caras formados em Harvard, no MIT, eu fiz o NIP, povo, putz, faculdade fácil e tal, que não era fácil. Mas eu era a que mais quis. Eu que, de fato, queria trabalhar com o Roberto, sabe? Eu não estava participando de um reality, eu queria trabalhar com o cara. Mas antes eu queria trabalhar com o Trump. E eu fazia um bico com a minha mãe num escritório que ela tinha de produção de eventos. E eu falo hoje que quem trabalha com produção de evento faz qualquer coisa nessa vida. Né? Porque produção é trabalhar com um imprevisto. Eu adoro imprevistos. Adoro trabalhar sob estresse. Adoro curtíssimos prazos. Então, eu gosto de desafios. O dia a dia não me envolve em nada. Você me deixa ali numa função normal, sem muitos desafios, eu prefiro ir para casa, eu não vou desenvolver, não vou crescer. Enfim, então o Aprendiz foi feito para mim. E eu assistia do Donald Trump. E a minha mãe falou, você vai viciar. E olha que louco. Passava na TV quarta-feira, 8 horas da noite. Eu estava em casa, assistia. Então, eu prestava atenção no programa como um todo, né? E sempre uma equipe ganha e uma perde. Aí reprisava, porque tinha pouca programação. Reprisava meia-noite. Eu assistia de novo. Só que daí eu sabia, Jussel ganhou. Então eu presto atenção em quem ganhou. Aí eu comecei a anotar, fiz um Moleskine inteiro, tentando entender por que você ganhou. Os padrões. Aí reprisava domingo. E eu assistia prestando atenção em quem perdeu. Então eu comecei a sacar um monte de coisa do programa, mas que eu queria trazer para minha vida real. No meio do programa, já sei lá, 10º episódio, quase no final, o Trump anunciou a 2ª temporada, americana. E no primeiro tinha uma espanhola, tinha uma menina. Aí eu falei, uau, eu acho que ele aceita estrangeiros. Abriram as inscrições e eu me inscrevi.
Falei, vou ganhar o Aprendiz 2 do Donald Trump. Não. Fiz minha inscrição. Fiz as malas. Cancelei meu celular. Fechei minha conta no banco. Porque eu falei pra minha mãe, eu vou ganhar o programa e morar em Nova York. Por que eu vou ter uma conta no banco no Brasil? Um celular? A minha mãe, nossa, coitada, né? Ela tem uma vida sofrida. Ela respirava fundo, tá bom. Se a minha filha falou que vai, então vai. Tá bom, minha filha. Aí, você não sabe. Passei em tudo quanto é seleção online e acho que eles selecionaram 600 ou 60, já nem lembro mais, candidatos para fazer uma entrevista pro pessoal. E eu tinha que ir para Nova York. Falei para minha mãe, como eu vou e vou ser selecionada e vou ganhar, eu já nem volto. Então eu já vou com tudo. Vou de mala e cuia. Minha mãe falou, tá bom. Eu falei, quando eu ganhar, vocês vêm me visitar. Eu já fico. Ela falou, tá bom. Aí eu saí, fui no Extra supermercado, nunca vou esquecer, comprar pasta de dente, Pantene, shampoo. Quando eu tô na fila dos 10 itens, uma cestinha na mão, tem um Isto é Dinheiro aqui do meu lado, e dizia assim, Roberto Justus é o Trump brasileiro. Falei, o quê? Eu tinha acabado de voltar do Tennessee, amava morar com a minha mãe. Larguei a cestinha, comprei a revista, voltei pra minha casa. O tempo da minha mãe chegar, eu já tinha desfeito as malas, arrumado todas as minhas roupas, falei, a minha mãe falou, o que aconteceu? Minha filha deu errado, o Trump? Falei, não, eu decidi que eu vou ganhar o Aprendiz no Brasil. Caraca. Ela falou, meu Deus. E aí é uma longa história, porque minha mãe é atriz, fazia novela na Record. Aí eu falei, putz, não vai poder ter parente contratado, sabe aquelas coisas de contrato? Aí minha mãe foi fazer novela no SBT. Tudo assim, o universo conspirou mesmo a favor. Aí ainda passaram uns 2 meses. Porque era o primeiro aprendiz. E as pessoas falavam pra mim, eu falava, nossa, você vai ter um programa chamado Aprendiz, eu vou participar, vou ganhar. Eu falava assim pros meus amigos. Que loucura. E o povo falava assim, não, é igual Big Brother, é tudo armado. Quem vai entrar já tá lá gravando. Mas no meu coração era tão sincero, eu falava assim, se eles estão gravando, eu vou ter que gravar de novo, porque eu tô na minha casa, como que eu vou ganhar? Mas era muito honesto. Óbvio, isso eu só falava pra família, né? E pros melhores amigos. Mas era muito, muito intrínseco, assim. Tava em mim. Eu falei, eu nasci pra ganhar esse negócio. E aí, realmente, finalmente me ligaram. Abriram as inscrições. Eu fiz a inscrição. Vou contar isso que é legal. Fui lá fazer a inscrição. Entrei na internet. Só tinha internet no escritório da minha mãe. Não tinha na minha casa. Sábado à noite, eu vi a primeira chamada na Record. E Roberto Justus, naquela sala de reunião. E ele falava assim, São Paulo é uma fera. E é bom mesmo. Porque eu estou... Não, desculpa. São Paulo é uma selva e é muito bom, porque eu estou procurando uma fera. E eu gritava, já achou, sou eu, a louca. E a minha mãe, mas minha filha, você não é essa fera. É fera de boa, mas você não é. Eu falei, né, sou eu. Mas aí, fui fazer minha inscrição. Eu adoro, assim, o incentivo que os pais nos dão. Eu adoro, eu acho o máximo. Minha mãe gostava da minha mãe. Mas o mais engraçado, engraçado nada, quando eu faço palestra em universidade, eu falo, gente, não me venham com essa de não era pra ser. Nossa, mas tem uma coisa que eu não curto, é alguém que te fala isso. Você fala, e aí, foi lá, concluiu, vendeu? Não, fui pro aeroporto, o voo atrasou. Não era pra ser. Não era pra ser, não existe. Porque você faz acontecer, certo? É isso aí. Gente, caiu 7 vezes o link da inscrição do aprendiz. 7 vezes. Eram 10 perguntas, uma redação. Eu, louca, não anotei, não fiz um copy-paste no Word. 7 vezes eu respondi todas as perguntas e fiz a redação. No final, até hoje, acho que eu sei a redação de cor. Mas quando eu ia fazer o upload da foto, caiu o sistema. Acho que tinha muita gente se inscrevendo, ou nem era, assim, um bom link. Qualquer um teria desistido no meu lugar. Mas eu tenho certeza. O cara, na 3ª vez, vai falar, esquece, não é pra ser. Que merda esse link, que não sei o quê. Não é? É normal, mesmo. As pessoas desistem. Brasileiro, mais ainda, né? Você falando isso, pra mim é difícil falar que sim, porque eu também não desistiria. Ai, que bom. Mas eu acho que é por isso que é a minoria, né? É por isso que a minoria vai bem e a maioria vai mal, porque desiste muito fácil. Né? Então, tem uma frase que fala o seguinte, eu não conheço uma pessoa que não é bem-sucedida. Conheço pessoas que desistiram. Muito bom. Não é isso? Então, exatamente isso. Eu acho que é isso. E sabe o que é interessante? E eu digo especialmente no nosso país. Porque quem morou fora sabe. É muito fácil se destacar aqui no Brasil. Porque as pessoas desistem muito fácil das coisas. Tem que cair do céu. Né? A gente vive um momento que a gente chama da alma escrava. A alma escrava é aquela alma que acha que é merecedora de tudo. O universo me deve. Né? Eu tenho que dar certo. Ninguém tem que nada. Se você não acordar, trabalhar, fazer contato, treinar, você não vai dar certo. Verdade. Mas as pessoas não pensam assim.
Mas é legal, porque se pra nós, na nossa cabeça, não existe a desistência, você acha que isso é o padrão, né? Você fala, eu como todo mundo, mas aí você vê que não é todo mundo. Legal. Então, fiquei lá 7 vezes, fiz a inscrição, aí fiquei sem dormir uns 2 meses, que eu não conseguia dormir, não conseguia fazer mais nada, mas estava na polícia ainda trabalhando, até que me chamaram pro programa. Ah, legal. Foi assim. Como é Foi que selecionada. Você lembra do dia? Como que foi? Lembro muito, lembro da menina que me ligou no telefone. E sabe o que é muito legal? Quando eu ganhei o programa, é uma produtora, ela virou pra mim e falou assim, Vivi, você muito merecia ganhar. Eu falei, por quê? Ela falou, você foi a única pessoa que quando eu liguei pra falar, você está selecionada pra participar do Aprendiz, ela falou, você ficou muda, achei que caiu a linha, depois você chorou e você gritou. Ela falou, as outras pessoas tentavam agir normalmente. Tá bom, muito obrigada, Rede Record, obrigada, até logo. E aí grita. Eu fiquei foi muda. espontânea. O primeiro foi aquele choque de se concretizou, era que eu fui espontânea. Aí eu não conseguia parar de chorar, e eu, não desliga, mas eu não conseguia falar. Aí depois eu só gritava. A minha mãe ouvia os gritos da cozinha, ela já sabia o que tinha acontecido, né? Ela falou, deu certo. Eu falei, E quais foram os critérios daí? Porque você podia não ter sido selecionado, né? É. Foi tudo online, não teve entrevista não presencial? Teve entrevista. Aí chegaram entendi. em 60, foram 120 mil inscritos. Meu Deus. Foi Nossa, muito legal. muita Aí gente. chegaram em 60 e eles chamaram 10 dinâmicas de 10 pessoas cada. Então, eram dinâmicas muito especiais. E elas eram eliminatórias. Então, entrava um grupo de 10. Eles falavam, daqui vão sair 2. A gente fazia dinâmica com toda a seleção, RH e a produção do programa. Aí a gente ia para um quarto do hotel e tocava o telefone. Falava assim, Jussiel, você está selecionado. Aí você desligava e falava, entendi. Vivi, pode ir embora. Era assim. Então, era eliminatória. Entendi. Mas de lá não saíram os 16. A gente ainda foi para casa e ainda ficou esperando mais um pouquinho a chamada. Olha isso, né? Então, assim, de 120 mil, ela tinha que estar entre os 60. Aí depois, dentro dos 60, eram mais quantos que entrariam? Aí eles fizeram um shortlist de 20 para chegar em 16. Então, aí depois tinha que estar entre os 20, depois dos 20 tá entre os 16, para depois ir pro programa, que em tese são 16 pessoas ali de um nível altíssimo, para ser campeão. Então, assim, olha o caminho, hein? Quantas fases, né? E eu cheguei no Quantas escritório fases? e o povo me olhava de cara feia na agência do Roberto no final. Ganhou um reality show. Eu falava, meu amor, você participou de uma dinâmica para essa vaga, tinha 10 pessoas, eu tive 120 mil em rede nacional. Caraca. Sofri. Eu falei assim, merecido. Esse emprego é merecido. E aí, como é que foi? Vai, programa. Daí começou o programa. Nossa, aí começou o programa e eu comecei a mapear os concorrentes. Então, primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu não estou concorrendo com todo mundo. Então, vamos pensar uma coisa. Se você não é empresário, mas você é executivo, trabalha numa empresa, como eu estava no Citibank. Tem 3 mil funcionários no Citibank. E eu trabalho num lugar para ser o dono ou presidente do negócio, certo? Porque senão também, o que você está fazendo lá? Perdendo tempo. Então, eu queria ser presidente do Citibank. Aí eu vou fazer paralelo com o aprendiz, que é a mesma coisa. Dos 3 mil funcionários, 3 mil querem ser presidente? Não. Sem dúvida alguma, não, né? Então, dos 3 mil, quantos querem ser? 200. Dos 200, quantos podem? Então, daí a gente vai pensar, o que quer dizer poder, né? Então, eu não estou competindo mais com 3 mil. Aquele prédio gigantesco na porta, eu compito com 200, muito menos mal. Dos 200, aí você pensa, é uma multinacional americana, precisa ter inglês fluente. Então, dos 200, quem tem? 50. Dos 50... aí você vai fazendo por eliminação, né? Quem tem características de liderança tem que morar fora do país para você ser head de uma empresa, de uma multinacional. Aí você já começa a pensar, quem tem filhos aqui, escola aqui, quem não vai se mudar do país. Então, no final, você está competindo com 10. Então, é errada essa ideia, né? Você está falando de consórcio. Você compete com todas as empresas de consórcio do Brasil? Não, porque não são todos que querem ser os maiores. Não são todos que são os mais competitivos. Então, a gente compete com muito pouco. Verdade. Então, tô lá no aprendiz com eu mais 15. Aí você fala, tudo bem, mas para entrar aqui, todo mundo quer. Não. Até achei, infelizmente, não. Por quê? Tinha gente, aí eu comecei a mapear. Então, o primeiro encontro numa sala da produção, não foi gravado isso, mas a gente é apresentado. 8 mulheres, 8 homens. Prazer, cara, prazer. E aí, eu comecei a tentar entender por que eu fui conversando com todo mundo. Jussel, por que você tá aqui no programa? E aí, um cara me falava assim, porque minha esposa me inscreveu. Porque ela acha que eu tenho competência para ganhar. Eu falei, então ele já não quer tanto. Porque nem ele sabia do programa, nem ele se inscreveu. Tá aqui por causa da mulher. Deu sorte na seleção. Aí a outra, tinha uma franquia uma loja de franquia de cozinha, cozinha modular.
eu tô aqui porque eu tô me separando do meu marido, a franquia é dele, então eu quero um emprego. Eu falei, essa daí não sabe nem o que o Roberto Justus faz. A outra, o namorado tinha feito a inscrição. Então eu fui vendo, eu falei, o outro queria o dinheiro. Tô aqui pelo prêmio. Mas é uma entrevista de emprego, você tem que estar aqui para querer trabalhar com o cara. Dinheiro vai ganhar em outro lugar. Muito difícil aqui para você ganhar esse dinheiro, vai para outra coisa. Então, quando eu mapeei, tinham 3 pessoas que queriam ganhar o programa. Então, eu não estava competindo com 15. Eram eu e mais 2. E, de fato, o menino que eu, na hora, no primeiro dia, eu falei, esse aqui quer ganhar, era o Denis, que foi o finalista comigo. E um outro chamava Tony, que é sensacional, um garoto, assim, altíssimo nível. Então, foi muito legal. Por quê? A partir daí, quando você está atuando, está nas tarefas, ou está no dia a dia no nosso escritório, você leva em consideração coisas diferentes, né? Então, não quer dizer eu não vou dar atenção, mas você não perde seu tempo com quem não está competindo. Então, você fala, deixa que esse aqui vai ser eliminado sozinho. É natural do processo. Eu tenho que focar nos meus concorrentes de fato. Aí, segunda coisa que eu fiz. O que esses caras têm melhor do que eu? Né? Então, eu fui mapear as minhas... eu sempre falo ponto fraco, né? Mas hoje em dia já tem que ser pontos a serem melhorados, né? Então, eu fui mapear o que eu preciso melhorar e o que eu era muito boa. Eu sempre fui muito boa em execução. Eu não era muito boa em planejamento. E o menino, Denis, o finalista, é muito bom em planejamento. Muito. Mas você era muito boa em fazejamento. Eu era fazejamento. Aham. E ele não. Ele mandava fazer, eu fazia. Então, o que eu pensei no dia 1, que para mim foi primordial para ganhar? Falei assim, junte-se aos seus inimigos, né? Ponto número 1. Eu não vou ficar aqui distante deles, eu preciso saber o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando e o que eles querem da vida. Isto posto, só do lado deles que eu vou aprender com eles. Então, eu fui trabalhar com esse Denis o programa inteiro. Só no início, que é dividido, homens e mulheres. Hoje já nem é mais. E logo em seguida, quando a gente juntou o grupo, eu pedi, implorei, eu queria trabalhar com esse cara. Porque eu falei, eu preciso ser melhor que ele, eu preciso aprender o que ele faz. Então, eu passei o programa inteiro aprendendo com ele a planejar. Só que ele achava que eu não era boa o suficiente para ele aprender comigo. E ele não queria fazer. Então, olha que interessante. Ele era, desculpa aí, Denis, arrogante. Mas foi um pouquinho. Né? Até falei isso pra ele durante o negócio. Falei, Sim. você se achava superior, ele se achava mesmo. Na final, o Roberto falou, né? Por que a Viviane não deve ganhar o programa? E ele falou, porque ela é muito júnior. E ele, de fato, ele era um gerente da Ambev. Aí, quando voltou pra mim, por que o Denis não deve ganhar? Na hora eu pensei, eu falei, o nome do programa não é Aprendiz? Então, eu tô no papel correto. Eu não vou entrar na empresa do Roberto Justo sendo diretora. Eu vou entrar pra aprender, eu vou começar de baixo. E eu tô aqui para aprender. É muito mais fácil, você sabe disso muito bem, vocês dois. É muito mais fácil você treinar alguém sem tantos maus hábitos, né? Sim, com certeza. Começar do zero a formar aquele profissional do que alguém já, né? Gato velho. Eu acho que o problema comportamental é o pior, né? Dentre os profissionais ali. Porque a técnica você consegue colocar na pessoa. Agora, o comportamental, se ela tiver um comportamento ruim, né, José? Isso que a Vivi tá falando, tem uma máxima que eu gosto muito que fala o seguinte: o grande segredo da vida não está em aprender coisas novas. Está em desaprender coisas antigas e reaprender coisas novas. É isso aí. E isso é difícil, né? Que nem você falou, macaco velho já tem o quê? Para ele desaprender o que ele aprendeu para aprender de novo, é muito difícil. Então é muito melhor você pegar uma pessoa e já ensinar do jeito certo, concordo. Total. E isso fala de uma habilidade de vida que é uma das que eu mais gosto e que eu acho que para ganhar um aprendiz é muito necessária. E no mundo, vocês sabem melhor do que eu, que é adaptabilidade, né? E você sabe uma ótima forma de treinar a adaptabilidade? Eu aprendi isso faz pouco tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma palestra e olha que interessante. Você desaprender. Leva muito mais tempo você desaprender do que aprender, né? Vocês já viram um cara que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois o pessoal que está assistindo aqui dá um Google. Chama Devon alguma coisa. Ele falou o seguinte, ele falou, preciso treinar meu cérebro para aprender, para desaprender as coisas antigas muito fácil. Sabe o que ele fez? Ele montou uma bicicleta. Já ouviram falar isso? Não. Chama Backwards Bicycle. Que é o seguinte, ele montou uma bicicleta onde quando ele virava o guidão para a direita, ela ia para a esquerda. E quando ele virava para a esquerda, o pneu ia para a direita. Olha que louco. Ele levou um tempinho, fez essa bike. Sim, faz sentido. Ele diz assim, que ele levou 30 dias para aprender a andar de bicicleta. Levou 80 para desaprender. É a coisa mais difícil, porque o seu cérebro, você chega na rua, ele virava para a direita e o pneu ia para cá. Automático, né? É tão interessante isso. Então, eu falo, hoje, quando eu dou mentoria, eu falo assim, vocês querem desaprender? A gente tem que
testando outras coisas. Então, você é destro, começa a comer com a mão esquerda. Parece ridículo, mas não é. Você vai fazendo outras sinapses cerebrais. Começa a comer com a mão esquerda. Porque se amanhã você quebra a mão, você vai ter que usar a mão esquerda de qualquer jeito, né? Por que você já não treina agora? Faz um outro caminho para ir para casa. Tudo isso. Esquece o Waze. Vai sozinho. Lê placa. Tudo isso a gente vai desaprendendo as coisas automáticas. Porque vira o automático, né? Sim. É tão legal isso. Que doideira. Interessante, né? Demais. E você falou que os 3 que mais tinham vontade foram os 3 finalistas ou não? Não, o Tony chegou mais ou menos entre os 5. Olha Mas isso. o que você falou é legal, que eu fui a única mulher, assim, acho que em 7 últimos 8 participantes, eu era a única mulher. Chato, né? Que ganhou? Não, Você que fala? tava lá. Não, todo mundo foi sendo mandado embora, sendo demitido Ah, pelo tá, que tava na Roberto. final. Sobraram 8 pessoas, eu era a única mulher, 7 pessoas. Entendi. Nossa, era um clube do bolinho. Eu falei isso hoje na palestra, né, da 1, 2, 3. Eu falei assim, a fome, se você tem fome... Olha que interessante, Tony Robbins, não sei se você acompanha. Claro. Eu sou apaixonado por Tony Robbins. Ele é meu mentor de vida. E ele fala o seguinte, olha que pergunta que fizeram, né? Diz que o segredo da vida não está em obter boas respostas, mas como fazer boas perguntas. E aí teve uma jornalista que fez uma pergunta para ele o seguinte, Tony, você trabalha com várias celebridades, você trabalha com as pessoas de mais alta performance, Michael Jordan, Serena Williams, André Agassi, todos são o topo. Qual o padrão que você vê em todos eles que fazem ser o que eles são? Eu falei, graças a Deus que alguém perguntou isso pra ele. Olha a resposta. Ele falou assim, ele deu risada e falou, interessante você me perguntar isso. Porque diferente do que as pessoas acreditam, eles não eram os mais inteligentes e nem eram os mais ricos. Mas eles são o que mais tinha fome. Olha isso. Fome, ambição. E tanto que eu trato no nosso código de cultura, tá? Fome. Do jeitinho que ele falou. E ele falava realmente assim, de você ser obcecado. Você era obcecado, você tinha clareza. É uma neurose, né? Você falou, cara, eu já ganhei esse programa. E aí entra também a lei da atração, entra tudo aquilo, né? E aí, quando você fez isso, e aí eu falei na palestra hoje, falei assim, gente, se vocês tiverem... Eu sou grato a Deus por ir pra escola. Eu tava conversando com o Alan, ia pra escola de chuteira de cravo, recebi um bullying, ele falou assim, cara, eu ia de tênis rosa, que era da minha irmã, não tinha outra. Eu falei, então você tava... Né, a gente acha... Eu falei assim, cara, é engraçado, porque todo mundo pode falar assim... Pô, mas uma história triste. E aí tem um depoimento do Hugh Jackman, que é do Wolverine, né? Que ele fala, 30 anos de terapia foram curados em 1 hora com o Tony Robbins. Eu comecei a contar pra ele, meus pais foram divorciados, que é o que a gente acaba fazendo na terapia, contando problema, e que ele é antiterapia, o Tony Robbins, que é psicólogo também. Ele falou assim, não. Ele já interrompeu, ele falou assim, não, eu sei que você tem uma história triste pra contar. Todo mundo tem uma história triste pra contar. Eu tenho, você tem, todo mundo tem uma história triste pra contar. A questão é, até quando você vai ficar se contando essa história e achando que isso representa quem você é? Tem que olhar pra frente. Não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. E ele falou assim, em 1 hora, eu nunca mais precisei de terapia. Sabe uma outra coisa interessante Que loucura. Disso que você tá falando, que é muito legal? Meu namorado que me contou. Um Tony Robbins da vida, alguém chegou para 2 irmãos, né? Um era um pai de família, de sucesso, empresário, né, super bem sucedido, e o outro era um alcoólatra, não é? E aí o terapeuta virou e falou assim, por que você é tão bem sucedido, né, se deu tão bem na vida? Ele falou, porque meu pai era alcoólatra. Aí virou pro alcoólatra e falou, por que você é alcoólatra? Ele falou, porque meu pai era alcoólatra. É isso aí. É sensacional. É a mesma o que história. você faz com isso. É isso. É a mesma história. É a também mesma não gosto história. de drama e vitimismo, né? Não, demais. O tempo inteiro. Então, e aí eu falei isso hoje, falei assim, se você tem fome, você já tem 95% do caminho andado para ter sucesso. Claro que daí você precisa de conhecimento e precisa ter atitude. Falei, não adianta ser um burro motivado, né? Porque, eu vou dominar o mundo, mas não tem conhecimento. Não vai adiantar em nada. Você é tão infeliz, né? Muito mais infeliz do que se ele fosse quietinho. Mas, Vivi, eu falei isso ontem no podcast, e eu vou reforçar aqui, porque eu achei importante, falei isso na palestra hoje. E aí o Fernando tava sentado e falou, cara, se você falar isso também, todo mundo vai começar a ler. Porque assim, a gente confunde conhecimento com ir pra faculdade, pra universidade. Eu não tenho faculdade, tá? Sou muito grato também por isso. Eu acho que tem algumas áreas que você tem que ter diploma. Você tem que ser formado. Pô, se você quer ser médico. Médico, arquiteto, engenheiro. Precisa de conhecimento técnico, né? Eu sou um cara autodidata. Sempre busquei informação. Né? Eu prefiro ir direto. Eu quero acelerar. Então, quem saiu do zero, chegou onde eu quero chegar, tem um livro, tem um podcast, tem um curso que eu quero fazer. Só que... Você estava falando de não ter o conhecimento técnico. Não ter o conhecimento. Aí, o que eu percebi? Eu falei assim, até no primeiro podcast que eu falei da minha história, né? Eu falei assim, qual foi a maior dificuldade? Eu falei assim, eu não sabia eu era escravo da minha
Ignorância. Por quê? Pela falta de conhecimento. Eu era escravo da minha falta de conhecimento. Só que eu não sabia que eu precisava ler, que o dinheiro estava ali. Quando eu entendi que o dinheiro estava nos livros, eu falei, peraí, eu não gosto de ler, mas eu gosto de dinheiro. Então, o dinheiro nos livros, que o dinheiro vai ser o meio para me proporcionar outras coisas que eu gosto. Eu falei, caramba, eu preciso ler. Naquele dia virou a minha chave, eu falei assim, cara, não tem a ver com um livro, curso, podcast, tem a ver com um resultado final que isso vai me trazer. Aí, a partir daquele dia... Então, você conseguiu descobrir a motivação, É né? isso aí. Isso que é interessantíssimo. A pessoa quer emagrecer, ou ela não consegue aprender inglês, ou ela não consegue terminar uma faculdade, porque onde é que está a motivação? Né? Enquanto você fala assim, pra que eu vou aprender inglês? Será que eu vou usar mesmo? Você nunca vai decolar. Se você falar, eu quero trabalhar no Citibank, ser presidente daquele banco, eu não vou estar lá, se eu não fizer inglês, você vai fazer. É isso, você descobriu a sua motivação, né? É através da leitura que você vai chegar no resultado que você está procurando. E aí, você desenvolveu a fome por informação, né? Por conhecimento. Mas todo mundo fala, você ganhou porque foi a melhor? Eu tava longe de ser a melhor. Eu só era a que mais queria. Aí, ó. Simples. Louco, né? E aí, pós-aprendiz, iniciou... Você é a única que ganhou o aprendiz que está com o Roberto até hoje, ou não? Sim, hoje sim, porque agora nós somos sócios. O que aconteceu? Eu ganhei, aí fui trabalhar em atendimento. Como eu vim do Citibank, eu fui atender o Citibank. Você acredita? Que coincidência? Olha isso. Ele tinha uma agência que o Citibank era cliente, a Wanderman. Fiquei lá trabalhando com o Citibank um tempão. Depois eu até fui atender o Bradesco, porque do mercado financeiro eu conhecia, não conhecia de marketing. Fui aprendendo aos poucos. E aí, fiquei com ele. Aí veio o Walter Longo na história. Aí eu virei conselheira do programa, que foi muito legal trocar o lado da mesa, né? E até hoje eu amo. Eu sou, a maior fã do programa de carteirinha, porque ainda mais por ter participado, eu olho na cara dos candidatos e eu sei quem tá me enrolando, sabe? Olha eu sei isso. quem não quer estar lá, eu sei quem tá mentindo, eu sei quem fez o que fez, então... Eu presto atenção em tudo, eu sou muito cuidadosa, eu quero ver a raça do cara. E aí, às vezes, errou mais, às vezes, pelo novo, eu vou atrás da fome. Exatamente, eu quero ver no olho quem quer aquele negócio mais do que tudo na vida. E a gente consegue identificar, né? É muito fácil. Porque como a gente tem, você identifica os seus iguais, né? Quem também quer, ou quem não quer. Mas enfim, então eu amei ser conselheira. Aí fiquei conselheira algumas temporadas, conheci Walter Longo, e aí fui trabalhar com Walter Longo e o Roberto na Young Rubicon, na agência de propaganda. E ficamos lá bons 18 anos. Aí o Walter assumiu, virou presidente da Editora Abril, e depois ele foi para encerrar mesmo algumas operações e tal. E agora ele é conselheiro, tem uma empresa de consultoria, ele é conselheiro de várias outras empresas. E o Roberto se aposentou do mercado publicitário, né? Então, hoje, ele é investidor em milhares de negócios. Ele tem uma empresa de cripto, tem participação no private equity que eu contei para vocês. Que mais? Nossa, hoje até dois mentorados nossos de advocacia tributária, enfim, ele tem diversos negócios. E eu cheguei para ele no ano passado, falei, Roberto, porque eu conheci um coach, que foi o Zé Roberto Marques, que foi conselheiro do nosso aprendiz em 2019, na Band. E eu vi o cara vendendo curso à torta e à direita. Cheguei para o Roberto ano passado, falei, Roberto, vamos lá. Tá cheio de coach fazendo mentoria. Né? E tá cheio de empresário fazendo mastermind, fazendo cursos e tal. Mas eu nunca vi um empresário como você fazendo um negócio desse. Né? Porque daí eu tô falando do quê? Tô falando de Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, Luísa Trajano, né? Sim. Sei lá mais quem. Falei, essas pessoas, elas têm tempo para fazer, olha que interessante, mas não tem por que fazer. Né? São conselheiros, a Luísa é conselheira de milhares de outras empresas, além da dela mesmo. Então ela não tem tempo. Falei, Roberto, você tá aqui, você tem tempo, que eu acho que é o bem mais valioso, né? Que a gente vai atrás. Com certeza. A verdade é essa, Com certeza. quero eu, né? Logo, ter muito tempo disponível. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, o meu propósito na vida hoje é educação. Falei, eu me sinto, de verdade, na obrigação de passar adiante aquilo que eu sei. E também que eu sei na prática. Né? Não aprendi na faculdade, não. Fiz faculdade, mas também fiz lá nas coxas, porque eu aprendi muito mais no dia a dia. Não tem como, é imbatível, né? Sim. Porque é o que você falou, a gente não precisa de uma habilidade técnica para ser, né, empreendedor. Eu não tô lá operando cirurgicamente alguém. Aí eu falei, Roberto, você não sente também que você tem um pouquinho de dever de retribuir para o país que tanto, né, que acolheu minha família da Polônia, a família dele da Hungria, que nos acolheu tão bem? Vamos devolver para esses empresários? Tanto um conteúdo que ele pague por isso, porque eu até acho muito mais empenho, né, do outro lado, quando você investe numa coisa, e também um conteúdo gratuito, via canais de YouTube, via podcasts.
Ele, na hora, adorou. Ele falou, combinado. Ele falou, quanto do meu tempo você vai ocupar? Porque eu também não quero ocupar muito tempo. Eu falei, não tem problema, eu toco tudo, eu faço a empresa inteira. Vamos fazer 4 encontros? Vamos começar com 4 encontros de Mastermind? Foi assim. Então, eu não consegui desgrudar do Roberto. Desde 2004, gente. É muito tempo. Nossa, Caramba. é muito tempo. Então, hoje somos sócios nessa empresa de educação. E a gente trouxe o Walter Longo como nosso conselheiro também e palestrante. Caramba, que legal. Eu tenho uma curiosidade, porque só de falar Roberto Justus, eu pelo menos tremo na base, né? Eu tremo. Então eu imagino você aprender com o cara. E eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, como que foi o início, quais foram as dificuldades, quais foram as maiores lições, que você nem sei se eu tô atropelando alguma pergunta, peço desculpa, mas é uma curiosidade minha. E porque hoje, assim, até conversando com o Juscel sobre isso, hoje na posição de líder, eu não sei se por ele ser, às vezes eu até falo, um líder bonzinho, né? Muitas das decisões dele são colocadas em xeque. Ah, por que disso? Por que disso? Então eu queria saber como que foi pra você, né? Tá trabalhando do lado do cara, que é o cara, indiscutivelmente. E qual que foi a sua percepção, assim? Como que você lidou mesmo com as situações do dia a dia? É uma ótima pergunta. Foi muito difícil. Uhum. Quem acha que foi difícil ganhar o programa não tem noção que era difícil trabalhar depois. Eu falava muito pra minha mãe. Falava, mami, eu achei que ganhar fosse difícil, mas difícil é continuar. Sem Olha dúvida isso. alguma. A régua era muito alta, né? Do Roberto. A régua do Roberto e é o muito alta. Walter Longo, eu não sei quem é mais difícil. O Walter ou o Roberto. Quando você fala difícil é porque são muito exigentes. Muito exigentes. Entendi. Deus está nos detalhes para eles. E assim, eles não aceitam nada menos do que o melhor, do que o perfeito. Então é bizarro. Essa é uma boa palavra. Então, o que acontece? Aí eu fui me tornando uma pessoa muito intransigente, que quando eu vi, eu tava aplicando pra minha equipe aquela mesma régua. Eu falava, nossa, eu preciso ser um pouco mais leve, porque não dá. Quem assistiu O Diabo Veste Prada e achou que era difícil trabalhar com a Miranda, não conhece Roberto Justo. Nossa, a Miranda, ó, uma fofa, um sonho trabalhar com aquela mulher. É sério? Porque é nesse nível. Caraca. E é na raça. Então, não tem assim, vou pegar leve porque você tá começando, não. Mas, em compensação, tem todo o lado bom. Então, por exemplo, um grande erro que eu cometi. Logo no primeiro ano, eu falei pro Roberto, ai, Roberto, é tão bom trabalhar com você que eu pagaria, porque isso aqui é o MBA. Ele falou, tá bom, não vamos te dar aumento. Olha que idiotice você falar isso pro chefe. Que besta. Mas é que assim, é real. Então eu não queria ir embora pra casa, porque eu falava, é surpreendente o que eu tô aprendendo. Então, o primeiro lado muito bom e que eu resolvi absorver, eu falei, eu tô aqui, fui exposta a isso, eu que lutei por isso, eu vou pro tudo ou nada, né? Vou pras cabeças. Com a minha fome de querer crescer e quero ser você amanhã. Então, o que eu fiz? O Roberto fez uma reunião com a empresa, com um grupo que tinha umas 800 pessoas, e falou assim, pessoal, minhas portas estão abertas. Ah, eu quero que vocês saibam, eu sou muito mais acessível do que vocês pensam, as portas estão abertas. Ninguém fez nada com essa informação, além de mim. Pergunte para Tereza, que é assistente pessoal do Roberto, assim, há 22 anos. Eu nunca mais saí da sala dele. Aí o povo falava que eu tava puxando saco, falava que eu tinha um caso com o Roberto. Porque a porta tava aberta mesmo. Então, eu passei, ele ficava no terceiro andar da agência, segundo andar, né, mas tinha um térreo grande. Eu passava na sala e a porta tava aberta. E ele falava, fiquem à vontade. Não era papo, era real. Aí um dia eu apareci. Oi, Roberto, tudo bem? Oi, meu aprendiz, vem aqui. Comecei a conversar. Falei, Roberto, é verdade o que você falou? Eu posso ter acesso? Falou, mas é lógico, por que não? Eu não sei, porque é você, né? Você é o dono. Claro que eu tô acessível. Aí, o que eu fui começar a descobrir? Eu vi que ele não saía para almoçar. Até hoje. Só se ele tem uma reunião na hora do almoço, alguém convida. Ele pede comida. Uhum. Aí eu virei pra Tereza, assistente dele, e falei, Tê, tem chance de eu almoçar com ele aqui? Ela falou, o dia que você quiser, me fala que eu peço junto. Ele pediu América, nunca vou esquecer, pasta paulista, lembro até hoje. Fettuccine paulista. Aí eu falava, oi, Roberto, tudo bem? Posso almoçar com você? E os líderes são muito sozinhos. A liderança é solitária, você sabe disso, vocês sabem, né? É interessante. Então você acha que tá todo mundo na cola, que tá todo mundo querendo o tempo inteiro dele? Não. Muitos têm medo, muitos não se acham bons o suficiente, se escondem. Muito bizarro, mas muitos se escondem.
se escondem, falam, o cara vai ver que eu não sou tão bom, melhor ter pouco contato, o cara foge. Mas os líderes são muito solitários. Então, eu comecei a almoçar com ele todos os dias. Quando ele tinha almoço fora, eu morria de saudade. Falava, não vamos almoçar hoje? Era assim. E durante o almoço, eu ia perguntando coisas, né? Ele atendia o telefone, ele recebia pessoas que chegavam mais cedo, que chegavam mais tarde, e eu estava lá. Aí, quando o Walter Longo chegou no escritório, eu fiz a mesma coisa. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que se tornar imprescindível para todo mundo. Indispensável, certo? Então, eu falava assim, eu tenho que fazer uma forma do cara me contratar direto todas as vezes, né? Para eu não sair desse lugar. Então, por exemplo, o Walter Longo, eu vi que ele não tinha muito tempo. E tinha muito pedido de reunião. As pessoas ligavam, queriam conversar, queriam conselhos, consultoria. E eu falei assim, Walter, vamos fazer o seguinte, quando você não puder atender, eu atendo. Eu faço um preview. Eu descubro o que é a pessoa, de onde ela é, o que ela precisa e tento intermediar. Pronto. Minha agenda era metade do dia trabalhando na agência e novos negócios, metade do dia recebendo as pessoas pro Walter. Você não tem noção as pessoas que eu conheci. Gente brilhante. E o Walter é outro que recebe todo mundo. Você mandou um Instagram pra ele, um direct, ele vai fazer uma reunião com você. Oi, sou o José, eu trabalho com consórcio. Gostaria muito de falar com você e marcar do Zoom. Ele não diz não. Porque ele fala, não sei de onde vão surgir as grandes oportunidades, a pessoa pode aprender muito comigo. Não é surpreendente? Loucura. É demais. Então, eu comecei a... Depois desse episódio, o que vai encher a caixa? Chover Vai chover. Mas isso é muito legal. Então, eu fui me tornando indispensável. Aí eu falei, o que o Roberto mais tem problema? Dificuldade. E aí, quando eu tava na mesa dele, porque ele tinha uma mesa redonda ao lado, que eu me mudei para aquela mesa. Eu trabalhava lá. Todo mundo, Viviane lá tá, na sala do Roberto. Tava lá, portas abertas, ele fazia a reunião, eu falava, posso ficar? Quando eu tinha que sair, ele falava, bom, agora você sai, né, Vivi? Por favor, eu vou falar com a minha gerente do banco. Tá bom. Aí eu saía, contador, gerente e advogado. O resto eu ficava. Entrava o escritório inteiro, eu tava lá. Impressionante. Então, eu aprendi, assim, em 1 ano, o que eu não aprenderia em 20. Aí eu comecei a ver que a caixa de entrada dele do e-mail era lotada. Aí eu falei assim, posso te ajudar a responder os e-mails? Se for uma coisa confidencial, vai estar escrito no título, confidencial. Ou vai ser o primeiro parágrafo, eu te juro que eu não vou continuar lendo, não faz nenhum sentido. Eu quero aprender, quero te ajudar. Comecei a liberar a caixa de entrada dele de e-mail. Com isso, eu aprendendo tudo. Ele me ditava as respostas. Tinha coisa que eu lia, eu falava, não é isso. Comecei a entender tudo do negócio. E ele começou a precisar de mim. Ele falava, tá aumentando aqui a caixa de mensagem, você não vem? tô indo. Era assim. Aí comecei a ficar amiga dele, né? Porque daí eu comecei a conhecer família, filhos que apareciam. Uhum. O Walter, a mesma coisa. Eu ficava com o Walter no escritório até meia-noite, 1h da manhã. Então, eu tive contato, até triste. Eu tive mais contato com o Walter e o Roberto do que com meu próprio pai. E eu perdi meu pai faz pouco tempo, né? Toda vez eu falo faz pouco tempo. Foi em 17. Pra mim, pouquíssimo tempo. Mas eu convivi muito mais com o Roberto os últimos 20 anos, né? Que você sai de casa, atende pouco o telefone e tá lá no escritório todos os dias. Então, mas olha, os aprendizados são inúmeros. Vou dar um exemplo ontem, que eu acabei Jussiel, aqui, formalmente convidado para ser nosso palestrante do próximo Mastermind de 2023. Para falar de vendas, técnicas de vendas. Que responsabilidade. Quem são os palestrantes? Quero Nossa, saber. Roberto Justus, Walter Longo, João Adib, olha o nível. Olha a Galera responsabilidade. da Monteus, se ele já era insuportável antes, vocês imaginam agora. Aguarda. Vai ficar... É verdade. Mas ontem a gente estava vendendo para o Roberto o projeto, que a gente vende alguma coisa o tempo inteiro, né? Temos que treinar as nossas técnicas de persuasão. E eu estava falando para o Roberto, vamos fazer um mastermind específico para médicos, porque eu acho que é um mercado muito nichado, a gente tem muitos médicos no mastermind normal e que eles adorariam poder falar mais abertamente do negócio deles, né? Mas com empresários de outros segmentos. E aí eu tô falando com o Roberto, ele falou, então vamos negociar com esse médico, Dr. Gustavo. E eu tava no WhatsApp, ele falou, então fala que é tanto por cento, com tantas vendas, com tanto mentorado. Eu falei, nossa, aí uma hora eu fiquei quieta, ele falou, o que foi? Eu falei, nossa, eu aprendi tanto nesses últimos 5 minutos. Quando você acha que não tem mais nada para aprender, não existe isso, né? O tempo inteiro a gente aprende. Então, respondendo um WhatsApp por ele, eu já entendi tudo sobre uma outra técnica de negociação, por que pedir mais, por que pedir menos, quanto eu devo oferecer. Aí o rapaz respondeu na mesma hora, ele já me deu uma outra resposta de prontidão. Falei, nossa, Roberto, uma aula. Vivi, de onde você acha que vem essa fome sua? Será que... é uma pergunta até interessante, até olhando para mim mesmo, falando assim, cara,
Fome que dá eu pra quero ser aprendida? Será que já vem de berço? De onde vem a sua fome? Nossa, interessantíssima essa pergunta. Eu não sei nem se eu sei a resposta. Mas Difícil, né? É dificílimo, mas eu não acho que se desenvolve ao longo do tempo. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que, aos poucos, com o tempo, foi ficando faminto. Pra mim, ou é ou não é. Você já teve alguém que desenvolveu um desejo de crescer? Não. O Tony Robbins tem uma outra frase que ele fala que é o seguinte, ele fala assim, não existe pessoas preguiçosas. O que existe são pessoas que têm sonho pequeno. O sonho dela é tão pequeno que isso não motiva ela a levantar todos os dias e ir além, fazer mais. Não sei, será que é quem tem um propósito muito grande? Então, vamos pensar. Olha, eu vivi tentando aqui descobrir qual a receita da nossa fome. Interessante. Cara, porque se pudesse ter desenvolvido isso... E ó, você que tá assistindo a gente, deixa nos comentários a sua opinião. Né? A gente quer saber de onde você já nasceu com essa fome, você que tem... Porque se tá assistindo aqui, já acho que já tem fome, né? Uhum. Porque o pessoal já quer crescer, já quer melhorar sim, já de vida. mostra. Então, você que tá assistindo, conta pra gente se você nasceu desse jeito, se você desenvolveu essa vontade, porque eu também tenho muita curiosidade de saber. Então, vamos pensar uma Eu coisa. vou convidar a Vivi pra fazer parte do podcast. Ela desenrola tão bem, né? Tô aqui, Maravilhoso. Olha, ela lembrou, nem Gente, eu tô fazendo eu tô isso. aqui Pô, assim, ó, compartilha e tal. quietinha, só absorvendo. Virei uma esponja aqui, ó. Tô tentando absorver ao mas eu sou assim máximo. também, que eu tô aprendendo muito com Eu vocês. acho, então o senso de propósito deve ser, será? Então, vamos pensar. Então, Ela se a nunca pessoa- pensou pequeno, né? Começando por aí. Mas Nunca vamos pensar, pensou alguém pequeno. que tá aqui Vamos nos tentar, ouvindo. sim. Se a pessoa não tem um propósito muito grande, tá lá levando a vida de forma morna, será que, de repente, assistir um podcast desse pode dar um clique? Se ela se encontrar, se ela fala, nasci pra isso, será que daí ela desperta pra essa correria, digamos assim, pra essa vontade? Interessante isso. Eu sempre fui assim. Sempre foi assim. Quando eu paro pra pensar, você também? Não, eu também. Em tudo, na escola você também era assim? Tudo. com os Sempre amigos? buscando. O Roberto Meu fala que propósito. ele não perde no para o ímpar com a filha. E não perde mesmo. O Roberto vai jogar tênis no final de semana, vira um campeonato mundial. Um torneio. E se ele perde, ele fica no mau humor. Ai, é super competitivo. Super competitivo. Ele tem fome de ganhar. Então, daí, vamos pensar. Se é através do propósito. Porque daí, qual seria o propósito dele? Vencer? Talvez vencer seja o... Ser mais bem Talvez seja a recompensa, né? Dele, né? Pode ser. Eu Interessantíssimo. acho que é o senso de propósito. Porque, por exemplo, é até um pouco irritante para as pessoas que estão ao meu redor, confesso. Meu namorado às vezes reclama. Eu preciso fazer tudo que eu faço muito bem e ser a melhor em qualquer coisa. Então é ridículo. Você fala para mim assim, Vivi, lava o arroz. Eu tenho que pensar uma forma que ninguém nunca lavou arroz, que vai ser o melhor arroz que você já comeu. Não Que podia só loucura. ir lá e lavar o arroz? É até cansativo. É cansativo ser Mas a eu gente, tenho né? que ser brilhante. Aí eu penso assim, vou botar gelo na água do arroz, porque vai ser incrível. Acho que vai deixar o arroz mais durinho, mais firme. Eu posso tenho que fazer uma fazer alguma pergunta? Tá se identificando, cara? com a- Eu queria fazer uma Que bom, não pergunta. estou sozinha. Porque assim, ó, eu vejo isso no Jussiel e o tempo todo ele tava precisando provar o valor dele pra alguém. Porque ele não era visto, né? As pessoas do redor dele não enxergavam ele, o potencial dele. Então ele sempre ficava meio ali de lado. Isso aconteceu comigo também. Mas como foi pra você? Você, dentro da sua casa, Vivi, como que era a tua relação com a tua mãe, com o teu pai? Você sempre tinha que provar o valor, você tinha que brigar pela atenção deles, porque eu acho que às vezes é muito isso, né? Você tá ali, você tá lavando alguma coisa, fazendo alguma coisa, a criança chega, você fala, não, agora não, que a mamãe tá ocupada, o papai tá ocupado. Então eu tento trabalhar isso dentro de casa com os meus filhos, com os nossos filhos. Quando eles chegam pra mostrar alguma coisa, às vezes eu tô ocupada mesmo, mas eu paro, eu olho no olho e falo, deixa eu ver o que você fez. Pra ter esse senso de importância, porque eu não quero que eles, não, agora não tenho tempo pra você. Acontecia isso com você? Muito interessante. Ela é formada em psicologia, né? Não. Pois é. Não, Ela não. tem Análise ela ainda tem ótima. formação. É uma análise sensacional. Talvez seja isso. A minha necessidade de chamar a atenção. Eu sou filha do meio. Eu sou a filha mais velha da minha mãe, mas eu fui o segundo casamento do meu pai. Uhum. Talvez isso. Ter sido Cara, filha do meio. Olha, tá rolando daqui aqui a uma pouco- análise. não, e Senta daqui a- no divã. E daqui a pouco a gente descobre que, pais, não dê atenção pros seus filhos. Se você quiser que eles tenham Porque fome. se você der muita atenção, ele não vai atrás de atenção, daí ele não precisa lutar por nada. Ai, Para né? de atender seus filhos quando Cara, eu tô param. achando... Ô, Vivi, eu tô achando que mais um pouquinho desse bate-papo a gente vai descobrir o segredo pra se ter fome. Cara, a gente constrói máquinas, não é? Tô adorando. A gente constrói mais Deixa essas largadinho. Ó, deixa largado. Vem mostrar a lição, Larga. não olha. É. Ai, que horror. E o Roberto? Sabe o Como que que é? o Roberto é, Vivi? Ele é o quê? Ele é o filho do meio? Ele é o filho caçula? Ele é filho, Nossa, são ele é filho único? 2 mulheres e ele é o menino. Então, aí eu sempre parto do princípio que aí é o garotinho da mamãe, né? O filhinho da mamãe. Mas eu te falo, né? Deve ser difícil também ter 2 mulheres, porque as mulheres, a gente é muito eficiente, né? Fico pensando. Ele tinha também que se superar.
Não acho é? que o Roberto foi mimado, não tenho dúvida. Ai, meu Deus, ele vai assistir isso depois? Vai me matar. Pô, não, Mas eu primeiro acho que se ele que sim. assistir isso daqui depois, já Vai tá... dar Olha, ruim. isso é É um interessante privilégio. também. Vamos pensar uma coisa. Não, claro que ele vai assistir, não tenha dúvida. Assista, Roberto, comente você aqui também. Vamos pensar. Se a pessoa foi mimada pela mãe, se o menino teve muita atenção pela mãe e as meninas pelo pai, que normalmente é mais assim, a gente vai buscar também por essa atenção o tempo inteiro. Então, às ser. vezes, não é só a falta, às vezes é o excesso. Olha, pode ser. Outro ponto. Porque daí, se a pessoa não me dá tanta atenção quanto meu pai me dava, nossa, a gente tá indo muito profundo. Aí eu vou em busca dessa atenção também, que me faz falta. Eu acho que eu fui mais amada do que menos amada. E quando Então, você tá... E do lado do Roberto, você buscava essa atenção Nossa, dele o tempo todo? todo. Ah, então talvez é isso. Descobri, tá revelado. Segredo. Ai, Esse é... Segredo é o está podcast revelado. de milhões. Eu não acabei de falar que eu convivi Milhões. mais com o Roberto do que com o meu próprio pai? Tá aí. Sim. Terrível. Essa mulher não seja mais entrevistada por Não, ela. você entendeu, né? Eu falo, eu sou só o coadjuvante, ela que é... A real é isso, Não, né? Nós certo. mulheres mandamos nesse mundo. Isso é mas- verdade. É, Não, a, e as gente melhores- a gente é foda mesmo. Lá na Monteu mesmo, as mulheres da show, né? De consultoras, as melhores consultoras. As Agora tivemos um homem aí que assumiu, mas É. as mulheres são sensacionais. Sabe A uma maioria coisa das legal vezes. disso também? Muita gente me pergunta, principalmente mulheres, e fala assim: ah, você sofreu muito preconceito, foi difícil pra você no mercado publicitário. Eu não consigo nem responder. Porque o Roberto sempre teve mais mulher trabalhando para ele do que homem. Sempre, mais de 60% da agência era mulher. Então, sempre tinha mulher na liderança, sempre tinha mulher em reunião, sempre tinha mulher em altos cargos. Uhum. Então, eu nunca sofri, nem visitando cliente, nenhum tipo de preconceito. Graças a Deus, eu acho que sou muito abençoada por isso, né? Porque a gente sabe que o que tem de mulher sofrendo, né? Até hoje, esse tipo de preconceito em empresas é bizarro. Mas eu nunca tive... Talvez isso também que você falou. Roberto foi criado, né, por uma mãe muito presente, duas irmãs, então ele tem um respeito muito grande pelas mulheres. Ah, Casou pois muitas é. vezes também. Não ia falar. Perde o amigo, mas não perde o piada. Total. Vivi, deve ter muitas coisas que você é muito boa, né? Eu vejo que você transita, até porque o empreendedor, ele tem que transitar em várias áreas, né? Desde vendas, liderança, entendeu? Um pouquinho de tudo. Mas tem algo que se alguém te espremer, vai extrair o melhor da Vivi. O que seria? Nossa, eu Esse ia falar vendas, mas é que aqui na frente de vocês eu não tenho nem coragem. Não, Porque eu me acho muito comercial. Pelo amor Não, de Deus. você- Eu acho que eu vendo a mãe. é Mas verdade. eu não tenho essas técnicas que você falou. Eu nunca segui ou fiz algum tipo de metodologia. Então, por exemplo, quando eu estudo Tony Robbins, aí eu falo, nossa, eu faço rapport faz muito tempo. Quando eu leio alguma outra coisa, eu falo, nossa, é verdade, eu repito isso. Foi no feeling. Então, foi mais no feeling. E hoje, muito vendas, aprendizado. vendas. Mas eu amo, porque... O que eu gosto, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, mas, gente, pouquíssimas... Vocês sabem mais do que eu sobre isso, mas pouquíssima gente faz. Nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. É verdade. Então, quantas vezes eu estava na agência de propaganda, era novos negócios, e tinha que vender campanhas. Então, eu chegava na Vivo, chegava na Casa Bahia com a Alain, nosso cliente, milhares de anos, né? E eu tinha que vender para ele uma campanha, ou uma concorrência, inclusive, ganhar a conta, né? E as pessoas iam lá vender a agência. Porque a minha agência é a melhor, porque eu tenho as melhores campanhas, os melhores profissionais. Eles não estão nem aí para você. Né? O que você pode fazer por eles? Né? Então, sempre eu levei isso em consideração, sempre eu entendi que não era sobre mim. Então, eu sempre quis total. conhecer a pessoa, meu interlocutor, né? Quem é essa pessoa que eu vou visitar? Fui vender o Aprendiz agora, por exemplo. A gente vendeu em 19, né, o último ano que a gente fez o programa, para o Santander, foi a Cota Master. O que eu achei que foi muito legal? Então, primeiro, eu falei assim, por que o Santander compraria um patrocínio do Aprendiz? Sabe que o Thiago Consta ele fala assim, as pessoas não compram pelos seus motivos, elas compram pelos motivos delas. Sempre. E é isso que você fez. Você falou, quais são os motivos deles para ele comprar e não os meus? Exato. E aí você tem a pessoa jurídica e a física, né? Por mais que você esteja tratando com o dono do negócio. Qual é a agenda daquela pessoa? Né? Se é um empresário, ele tem um determinado approach. Você vai falar de uma forma. Se é um executivo, tem outra forma. O empresário veste a camisa, ele sente as dores da empresa, né? Ele tem aquele propósito. O executivo, não. O executivo foca mais em número. Você vai ganhar o executivo falando de ROI. Você vai ganhar o empresário falando de coração. Falando de vida, falando de propósito. O número é a última coisa que ele vai olhar, né? Quando é uma coisa muito grande. Então, o que é relevante a ele? Né? Então, eu fui pensar no interlocutor. Eu falei, por que o Santander iria patrocinar o Aprendiz? Faz algum sentido? Porque se também não fizer, eu não vou vender. Eu não vendo aquilo que eu não compro, né? Então, aí eu falei, tudo bem, faz sentido. E faria sentido por quê? Aí eu mapeei os 8 segmentos que o Santander estava
tentando prospectar, que ele queria crescer. Então, um era culinária, gourmet, eles estavam atrás de chefes de cozinha, patrocinavam festivais de gastronomia. O outro era moda, patrocinava festivais de moda. O outro era esporte, tudo eu fui mapeando no Google, gente. Hoje não tem desculpa, né? Pra você conhecer teu interlocutor, você dá um Google. Aí eles lançaram uma pulseirinha que servia como cartão para você pagar, né? Eu falei, então eles estão interessados nos esportistas. Aí tinha uma iniciativa que eles estavam apoiando, pagando patrocínio de um podcast de maternidade. Falei, então eles querem falar com as mães. Eu mapeei 8. E nós éramos, no programa C sempre são 16 candidatos. O que eu fiz? Eu falei, vai ser um aprendiz de influenciadores. E eu coloquei um de cada segmento que o banco queria se identificar. Olha, que sacada. Tão legal. Porque quando a gente chegou com o projeto, você não tem como dizer não. Né? Eu falei, eu vou falar com o seu público. Você fala com o investidor hoje. Se eu chegar para você com um produto para fazendeiro, que só está na renda fixa, você vai falar, não conversa muito comigo. Entendi. Então, eu tenho que ver se o meu produto pode se tornar flexível para o seu negócio. Eu dei o exemplo do aprendiz vendendo um patrocínio, né? Porque depois eu ainda fui comercializar. Mas isso eu adoro fazer. E se o produto não tem fit, não empurra nada para ninguém. Eu não vou vender. Exatamente. Porque vai ter outro cliente para mim. Que vai me receber melhor, que vai ser mais apropriado. E aí você não precisa ficar convencendo a pessoa, né? Porque se eu falo sobre o seu negócio, para o seu negócio, a venda tá feita. Você vai virar para mim e falar, nossa, esse programa é perfeito para minha empresa. É isso aí. Não, eu brinco, eu falo assim, não existe técnica de fechamento quando o cliente quer comprar. Adorei. Qual o livro técnica de fechamento? Não precisa de fechamento quando a pessoa quer comprar. Não precisa de técnica de fechamento. Fechamento é uma condução natural. Né, que é justamente entender as necessidades do cliente, ajustar o seu produto àquilo que ele precisa, e aí acaba se tornando consequência. Então eu falo, fechamento ele é mais um processo de condução natural da venda do que de empurrar. Né? O pessoal confunde, né? Qual a técnica que eu faço para o cliente fechar? Cara, mas se ele quer comprar, você não precisa de técnica, não faz sentido, né? Tá fechado. Tá fechado? Aí você só vai conduzir e mostrar os porquês. Nossa, sensacional. Não, eu acho que vendas realmente. Não, até quando você falou que você vendeu a ideia do RJ Educação, você falou, pô, ela vendeu, eu ia falar isso, mas não quis cortar ela. Eu falei assim, pô, olha, aí você tava vendendo pro Roberto, tava vendendo, mas vendendo uma ideia. Ou é um produto, ou é um serviço, ou é uma ideia, a gente tá vendendo o tempo todo. O Roberto não precisa de dinheiro, cá entre nós. Não, sim. Ele não precisa dinheiro, também de mais trabalho, porque trabalho ele tem pra caramba. É um propósito. Eu falei, legado. Falta, ele tá você no mercado legado. financeiro, mas cadê o legado? O que ele vai deixar pra esse país? É isso. Então, eu vou juntar o meu propósito com o propósito dele. É exatamente... Só que o que é muito louco? Quando eu comecei a fazer mentoria, eu falava assim, eu não sei dar aula de vendas, porque isso é tão básico. Não é. Vocês já perceberam isso, né? O que a gente acha que é básico, que é fácil, que é ridículo, às vezes você fala, não, ele já sabe. Não, o óbvio não é o óbvio, né? não é óbvio. Não é. Mas é difícil a gente entender isso. E é bacana pra quem tá ouvindo, porque às vezes você se desmerece, você se desvaloriza, né? É quase uma sabotagem, né? Porque você fala, não tenho nada para ensinar, mas tem. Porque o óbvio não é óbvio. É para você, mas não para o outro, né? Não, é verdade. Isso é super interessante, porque daí você se torna uma fonte inesgotável, né, de conhecimento. Depois a gente vai ter que fazer outro episódio com a Vivi, porque a gente precisa até finalizar por causa do tempo dela. Mas vai dar mais uns 3, 4, 5, 10. A gente vai se envolver agora de várias maneiras. Adorei demais. Demais, vamos embora. E não posso deixar de fazer, então, a pergunta-chave do podcast. Vivi, que é assim, ó, você tá precisando de uma aprendiz? A pergunta era essa, não era? Agora nós vamos ser o aprendiz. Agora nós vamos ser o aprendiz. Eu trabalho de graça, não é assim que não pode fazer, mas eu trabalho de graça. Então, mas o que eu fiz, eu te entendo. Ô, Vivi, imagina que você fosse dormir hoje, você vai perder todo o seu network, vai perder todo o seu dinheiro e vai perder todo o seu conhecimento. Mas, hoje, nesse podcast, você tem a oportunidade de deixar um passo a passo a receita de sucesso da Vivi para chegar mais próximo de onde você está hoje. Então, a única coisa que você vai ter para te direcionar é esse podcast. O que você diria para você mesmo? Eu diria que muitos já chegaram lá. Grude neles, né? Colhe neles. E por isso até que eu assisto esse podcast. Então, que é uma coisa que vocês estão fazendo desde sempre. Para que fazer os caminhos longos se a gente pode, no bom sentido, encurtar? Veja, não é buscar atalhos, né? Mas é simplesmente aprender o caminho com quem já trilhou. Então, se eu acordasse hoje sem nada, eu falo, o que eu quero ser quando crescer? O que eu quero ser hoje? Quero ser atriz, quero ser empresária, né? Quero ser uma executiva de sucesso. Então, quem é
a maior executiva de sucesso hoje para mim. Se eu quisesse ser apresentadora de televisão, o que a Oprah fez para chegar lá? Se eu quisesse ser empresário, o que Roberto Justus fez? E achar uma forma que hoje é tão simples, né? Por causa da internet, que na minha época era tão mais complicado. Achar uma forma de acessar essas pessoas, que muitos estão dando cursos e mentorias e treinamentos, ou se não estão, busque seguidores dessas pessoas, né? As pessoas que estão com eles, em algum lugar você vai chegar, né? Se você escrever para alguém, escrever no LinkedIn, achar um telefone, procurar um caminho, você vai chegar em algum lugar. E lembra que eu gosto que todo mundo está separado por 7 graus de separação de cada um. E é muito real isso, né? Um dia, só uma história rápida, eu falei, vou fazer uma conferência de mulheres, né? Quero como embaixadora, vamos pensar, o teu cara é a Gisele Bündchen. Falei, mas falar com a Gisele... Eu fiz 2 telefonemas e cheguei na Gisele Bündchen. Olha isso. É surpreendente. Então, e sempre pensar muito, muito grande. Você fala assim, quero ser empresário. Tente, almeje ser o maior empresário naquele segmento. Pode ser que você não chegue, mas pelo menos vai ser melhor que a média. Né? Se você falar, estou conformado com pouco, você vai ter tão pouco quando você pode ter tanto, né? Então, acho que são essas 2 coisas. Busque modelar, busque alguém que já foi lá e fez o que você quer e tente acesso a pessoas próximas dessas pessoas e aprenda o que ele fez, o que ele aprendeu, lendo, ouvindo, entrevistando. E o segundo é tente sempre ser o melhor. Porque talvez você não seja o melhor do mundo, mas você vai ser o melhor da sua cidade, você vai se tornar o melhor do seu estado, você vai ser o melhor da tua turma, você vai sendo o melhor aos poucos. Cara, eu falei isso na palestra hoje. Sério? Para de me... Você viu minha palestra, você tava lá, você tava escondido, ela falou várias coisas. Você falou mesmo? Falei desse jeito. Falei, comece sendo o melhor do teu departamento, depois você vai ser o melhor da tua empresa, depois você vai ser o melhor da sua cidade. Logo você vai ser o melhor do seu estado, e daqui a pouco você é o melhor do Brasil. Exato. E se a pessoa tá em casa, ela fala assim, quero ser o melhor do Brasil. Ai, como é difícil. Vamos ser o melhor do bairro. Seja o melhor do seu prédio. Olha que sucesso. Aí, semana que vem, vamos ser o melhor do bairro. Aí, ano que vem, vai ser... Adoro isso. Porque é pensar grande, mas desenhar um trajeto, né? E se a gente fica olhando, ai, como é difícil, não, faz baby steps, né? Que show, que top. E onde são as suas fontes de onde você bebe? Quais são as suas fontes de estudo hoje, da Vivi? Podcast, é livro? E tem algum que você poderia recomendar pro pessoal? Sim, o que é muito legal? Você sabe, as pessoas aprendem de forma muito diferente, né? Eu vi isso viajando, amo viajar. Então, conhecer o mundo, pra mim, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Qualquer dinheiro que tiver na minha frente, eu vou viajar. Eu saio e viajo. Amo conhecer outras culturas, entender que eu sou uma formiguinha, assim, perto, né, de todo desse universo. Mas eu entendi, olha que interessante, comecei, namoro há 5 anos, né, com o André, e ele tem uma forma de aprendizado totalmente diferente de mim. Ele precisa ler, ele precisa ver. Então, tem muitos que são visuais. Eu preciso escutar. Então, olha que interessante, a gente chega no Egito, ele abre um mapa, eu vou atrás do guia. Muito legal, né? E eu gosto de storytelling. Então, pra mim, podcast é minha maior forma de aprendizado. Legal. É até meio louco, porque eu não ouço música. É muito louco, parando pra pensar. Se eu sentar aqui no divã de novo, o cara vai acabar comigo. Mas, por exemplo, se eu entro no carro, num trânsito, eu tenho o privilégio de ter um carro. Na cidade de São Paulo, tudo parado. Se eu ligo uma música, eu acho que eu tô perdendo tempo. Eu falo, podia estar aprendendo alguma coisa? Então, eu ponho um podcast. E nem que seja aprimorar meu inglês. Nem que seja um podcast de romance em inglês. Então, eu ponho uma coisa para eu ouvir. Quando eu gosto das histórias envolventes. Então, eu estava na Grécia, eu decoro tudo. Você pode me perguntar qualquer coisa da Cleópatra, de Marco Antônio. Eu sei tudo. Ramsés, tudo. Porque eu entendi as histórias. O enredo, a paixão, a loucura, as buscas. Eu não gosto de fatos, eu gosto de história. Então, eu aprendo muito mais com a biografia do que com um livro de faculdade de administração. Eu gosto de saber o que você passou, eu já imaginei você, e aí eu sou visual, no sentido que eu já imaginei você com a chuteira, indo pra escola, o Alan com o tênis rosa. Então, isso pra mim fica marcado. Eu falo, nossa, o cara tá aqui porque ele já passou tantas e boas, e aí me dá vontade de crescer e continuar. Mas uma outra coisa, então, que eu aconselho, então, pra mim, muito podcast, filme, seriado. Eu amo filme baseado em história real. Você também. Amo, sei, que é biografia. Outro dia a gente foi no cinema, foi até engraçado, porque... E aí a questão de mindset, né? Não tem nada contra, mas vamos lá. Tava Thor e Elvis. Assistiu Elvis? Sim, eu falei, Elvis. Mas o Elvis é o ícone do rock. Eu falei, peraí. O cara saiu do zero, tem que assistir esse filme. Eu particularmente...
não ouvia as músicas do... Topete. Entendeu, Topete? Eu tô escrevendo um livro, eu me inspirei. eu vou lançar, gente, em breve vai ser o Jussiel, assim, uma calopsita de fundo escrito, não é só um topete, tem conteúdo aqui, viu? Já viu? Agora eu entendi, ué. E aí, olha que engraçado, né? Eu tava lá no cinema, e aí a gente foi assistir Elvis, acho que tinha uma sala pro Elvis e tinha 5 salas pro Thor. E na sala que tinha o Elvis, acho que tinha umas 5, 6 pessoas. Pingados. Aí você fica pensando, fala assim, cara... E aí, eu falei isso hoje na palestra, falei assim, gente, tem alguma coisa de errado assistir Thor? Não. Mas a questão é, o que vai me aproximar mais do meu propósito, do meu objetivo? O filme do Thor ou o filme do Elvis? Entende? Eu vou achar que eu tô perdendo tempo vendo Thor. Eu acho que a gente ainda é lunático, né? Não tem, acho que as pessoas não entendem. Mas tem uma coisa legal. Se a sua única opção é ver Thor, mesmo assim, você vai aprender alguma coisa com aquilo. Que você vai falar assim, olha, o diretor de fotografia melhorou. Olha as roupas. As roupas evoluíram, o cara tá usando Kevlar, o cara tá usando acrílico, aí eu começo a viajar também. Então, por exemplo, em casa dormindo, amo seriado, sou apaixonada. E aí vejo seriados de negócios, Billions, Succession. Billions eu já vi 10 vezes, Succession... E o sócio do Marcos Lemones? Game of Thrones. Sócio do Marcos Lemones. Sou apaixonado. Pra mim, assim, existe Game of Thrones, existe o resto. Entendi. Na Game of Thrones é muito bom. Mas... se eu tô vendo uma besteira, por exemplo, como eu sou fã de reality show, eu assisto um seriadinho, vocês têm que assistir. Deixa aí, vou escrever pra vocês depois no comentário. Chama Below Deck. Parece ridículo, mas é uma aula de gestão. Onde que tá? Netflix, acho que tem umas 4 temporadas, depois eu vejo na Apple TV, porque já existem mais de 10. Olha isso. É a administração de um iate. Então, é o capitão, 3 caras que trabalham do lado de fora do iate, 3 meio que aeromoças, que não é aero, então 3 garçonetes e o povo que cuida da mecânica. É um reality sobre eles recebendo clientes. De 3 em 3 dias chegam americanos, italianos, só que é sobre eles. E eles estão gerenciando o barco. Você não faz ideia. Eu paro e eu assisto com meu namorado pra dormir. Às vezes ele acorda e fala, o que foi? Eu tô dando pausa que eu tô anotando. Olha o que esse capitão falou. Olha essa menina aqui, como ela atendeu o cliente. Ela não se preocupa com a cozinha, mas ela atende o cliente de forma primorosa. Atende meio qualidade, atende meio, eu não consigo parar. Então, aparece Você tem um grupo com você mesmo no WhatsApp também? Eu tenho você também. Eu tô falando. Encontrei meu gêmeo. Não é? Deus Aí. do céu. Tô com medo de vocês. Não, eu vi que é mal de... É mal. Então, independente do que a gente assistir ou ouvir, a gente vai extrair de lá alguma coisa. Que legal. Show, né? Muito. Meu show. Deus. Vivi, gente, muito obrigada. Como que as pessoas te encontram, Vivi, na rede social? No meu Instagram, depois você deixa anotado aqui, que é Vivi Braffman. E agora comecei um canal do YouTube. Traduz isso, que eu quero que as pessoas te encontrem. Teu sobrenome não é fácil. Não é fácil. Então... Vivi. No Aprendiz era Viviane Ventura, viu? Era tão mais esse fácil que é o nome fácil. do meio. É. E ainda é Viviane com 2 N's, você acredita? Braffman com 2 N's. Então é Vivi, B de bola, R-A-F-M-A-N-N. Agora melhorou. E o mesmo nome, eu fiz um canal do YouTube agora, eu tô começando. Mas também resolvi gravar as coisas óbvias que não são tão óbvias. Que não assim. são, E é super legal, porque os comentários são muito bons. Você vai adorar começar lendo e vocês respondendo os comentários do podcast. Vai dar um pique, dar um ânimo. Você fala, ajudei uma pessoa que já valeu a pena, né? Não, e eu vou zerar o seu canal, porque agora que eu descobri... Cara, é o Jussiel na versão feminina. Jussiel na versão feminina. Não, aí é muita petulância. Nossa, eu Jussiel. sou a Vivi na versão masculina. Melhorou? Só que precisa aprender um pouco, né? Começando pela humildade. É autoconfiança, o pessoal confunde arrogância com autoconfiança, né? Eu falo aí, não é arrogância, é autoconfiança. Ninguém, não entra, eu também não entro para ser segundo lugar, que não é então sendo fala, isso é história para competir, só para competir. Tem que ser primeiro. Tá lá correndo, eu não vou andar na chuva? Desculpa, então não corre. É isso aí. Gente, mas essas coisas a gente conta só em casa. Para ninguém levar a mal. É verdade. Gente, esse podcast é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira, tá? A Monteiro Investimentos trabalha com estratégia através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem a possibilidade de realizar um ganho de capital comercializando a sua cota após a contemplação, não paga mais, ou você pode utilizar para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você adquire o imóvel, aluga esse imóvel, o valor do aluguel vai cobrir o valor das parcelas e depois de um tempo você tem ali um patrimônio, um ativo te gerando renda vitalícia. Então, chama o pessoal da Monteiro Investimentos, diz que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Vivi, como agradecer? Eu vou falar uma coisa que está no meu coração, porque assim, ó, essa semana a gente fez um intensivo de entrevistas e a galera deu show.
Mas a Vivi deu Colocou espetáculo. todo mundo no bolso. Sério, ele não tá só falando Não, isso. Eu vou ver Foi os espetáculo. outros, eu vou Não, saber. você vê como é que a régua ficou alta. Ai, Ficou eu difícil também. pros convidados de amanhã e depois de amanhã, né? Que a gente ainda tem convidado superar. Poxa, convidado a ser muito superado. Obrigada. Parabéns. Olha, eu vou falar, eu Parabéns. tô muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, de verdade, de coração. Realmente. Sinto que a gente vai criar uma amizade muito longa. E você que estava ouvindo tudo que ele falou agora de consórcio, às vezes parece grego, que eles começaram a me falar, parecia, é muito mais simples do que parece. Ele já me vendeu um consórcio entrando aqui na sala. Então esse é um perigo, cuidado com Vendedor ele. e Vão vendedor. vender tudo. Não, e ela já me vendeu, como é que... Putz, Já vai estar aqui no Mastermind, vai ser Mastermind. palestrante e mentorado. Quero vocês dois aqui, porque aí, vocês têm tanto... vendedor, O mais legal do Mastermind é a troca. Não É verdade. pra qualquer um. É pra Olha, quem tá se precisar de afim qualquer coisa ali, ó, nos bastidores, pode contar comigo. Eu venho, assim, só pra aprender. Olha que eu vou pedir, que eu já vi que eu quero que vocês venham morar em São Paulo. E a gente já vai agilizar isso. Com certeza, já vamos começar a procurar aqui já. Já é uma ajeitada. Nossa, a gente já deve ter extrapolado o tempo. Tava as plaquinhas. Falei, nem vem com essa plaquinha. Não tava nem olhando mais. Já tira a plaquinha Tem do as tempo. plaquinhas, aí eu já tava assim agora, menos 10 Não vai minutos, editar. menos 20 minutos. Vai editar, quero esse podcast bem Boa Pessoal, na- muito obrigada a vocês, Valeu, gente. De obrigado, verdade, Vivi. uma honra participar. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela empresa. Então, não vou nem falar. Espero que a gente faça muitos negócios. Ah, juntos. vamos fazer. Ai, Já Vivi. segue, pedir pro pessoal seguir, né? A gente nas redes sociais. Isso aí. @Receita de Sucesso Podcast. Tanto no Instagram, no YouTube. Tem também no Spotify, né? Pra ouvir no Spotify. E quando a gente gosta de alguma coisa, sabe que tem uma pesquisa que diz que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala no mínimo para 5 pessoas. Então, se você gostou desse podcast, né, se todo esse conhecimento que a Vivi trouxe vai ajudar alguém, você tem o dever de presentear essas pessoas para que elas também tenham acesso às mesmas informações. Então, o desafio é, recomenda com 5, pelo menos 5 pessoas. Nem que for por dó. Recomenda, a gente Nem precisa for ganhar... por dó de nós. De nós, que a gente precisa ganhar seguidor, Não é? né? Compartilha, Porque tendo mais gente, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, né? A Com questão certeza. aqui... Porque Esse é o propósito, né? esse é o propósito, não é ter seguidor por ter seguidor. A gente entende que quando a gente está crescendo a nossa audiência, significa que a gente está impactando mais pessoas. Né? Então, compartilha esse podcast. Vi mais uma vez, obrigado. Karen, minhas redes sociais, me segue nas redes sociais também, oliveira.jussiel. E o meu é @KarenHassi. Segue Beleza? lá. Gente, valeu. Até o próximo episódio, tá? Tchau. Tchau.